resolver. Surpreendentemente, as bets desbancaram sites e aplicativos que são super populares, como o YouTube e o WhatsApp. Pera, você ficou surpreso? Não, eu fiquei surpreso. Eu imaginava o volume das bets, mas não nesse nível. E esses dados vêm da SimilarWeb, que é uma plataforma que acompanha o tráfego de internet aí ao redor do mundo, faz uma lista e eles levaram em conta somente 193 plataformas de bets, que são as legalizadas, certo? Certo. Eu te perguntei sobre se você ficou surpreso, porque se a gente sair na rua, só se fala em bet. Então, é de se esperar que tenha também uma explosão de tráfego na internet, já que a internet faz parte da vida. Não, tudo bem, mas eu imaginava que as pessoas falavam de bets também no WhatsApp, entendeu? Mas sim, é um dado surpreendente, eu só tava brincando aqui, mas essa informação, a gente tem que dar alguns passos atrás para entender como que ela foi produzida, né? Em janeiro de 2025 começou a valer a regulamentação do governo de que as plataformas legalizadas de casas de aposta deveriam passar a atuar com o prefixo na internet, no site de bet.br. Ou seja, Diogo Cortis, As bet.br. legalizadas. As legalizadas. diogocortis.bet.br. elton.bet.br. As ilegais, obviamente, não estão nessa conta. E o nosso levantamento mostra só o microcosmo das bets legalizadas. E o que ele mostra? Logo em janeiro, Diogo, as bets começaram a ter um tráfego diário de 55 milhões de visitas. Cara, 55 milhões de visitas já fez com que ela ficasse em segundo lugar nos destinos mais visitados da internet brasileira. Só que esse número não ficou aí. Hoje em dia, segundo dados de maio, que são os mais atuais que a gente tem, as bets são visitadas diariamente por 68 milhões de pessoas. É um nível de uso gigantesco, explosivo. Talvez só no começo da internet a gente viu um crescimento tão exponencial desse jeito, e agora a gente está vendo com as bets. Isso fez com que o domínio bet.br, ou seja, que compila todas as bets, fosse o segundo maior destino. E aqui a gente tem que fazer uma ponderação, porque a gente está comparando um domínio inteiro com todas as outras plataformas. Mas é para dar uma noção de como essas plataformas viraram populares. E como elas viraram populares em tão pouco tempo. Porque a gente está falando de 6 meses que as bets legalizadas estão aí. A segunda ponderação a gente só está falando de bet legalizada. E segundo associações do setor, tem uma mesma quantidade de bets ilegais para as bets legalizadas. Você mencionou 193, mas hoje já são 196. 3 já entraram na conta. Dessa forma, o número de acessos às bets no Brasil é muito maior do que o que está sendo computado aí. Ainda assim, isso já fez com que elas ficassem na frente de plataformas para lá de conhecidas do brasileiro, como WhatsApp, YouTube e todos os outros sites. Elas só perdem para o Google, que é a maior porta de entrada para a internet. E dando uma olhada nos dados de tráfego, a gente consegue perceber algumas coisas. O número não muda muito, ou seja, elas têm esse número regular de acessos, que gira em torno agora de 68 milhões, como eu mencionei, e ele costuma dar um salto em jogos importantes, mas não é para qualquer jogo importante. Tem que ser um combo, sabe? O recorde de acessos não foi da final da Champions, em que o PSG ganhou da Inter de Milão. O recorde de acessos das bets no Brasil aconteceu na semifinal, em que o PSG jogou com o Arsenal, mas naquele dia teve 3 jogos de brasileiros na Libertadores. Tá. Pô, era isso que eu perguntava. Falei, bom... Exato. Aí as pessoas entraram várias vezes ao longo do dia, sabe? Entendi. Pra postar tanto na Champions quanto nos jogos da Sim. Libertadores. E aí bateu 76,7 milhões de acessos naquele dia. Você tem noção do que é isso, cara? O Brasil tem uma população de 200 milhões de pessoas. É muita gente acessando 193 sites. É muita coisa, cara. Fora isso, deu pra gente perceber, analisando de onde vinha esse tráfego, qual que é a cara das pessoas que usam as casas de aposta. Por exemplo, deu pra gente perceber que a quantidade de acesso direto é de 67,8%. Ou seja, a pessoa foi até o browser e digitou diogocortis.bet.br. Qual que foi a última vez que você digitou um site, cara?
no browser? Cara, eu sempre, diariamente, eu acesso o wall.com.br, Mas você escreve cara. wall.com.br? Claro que eu escrevo wall.com.br. Você acha que eu vou entrar no Google, digitar wall e aí clicar no link? Pra todo o resto, sim, mas o wall.com.br é muito simples. De todo modo, a visão de analistas é que esse tipo de comportamento mostra que Não, as é bets raro, é conseguiram raro. marcar. Qualquer outro serviço, o pessoal joga no buscador. Exato, elas conseguiram marcar na cabeça do brasileiro a marca delas, porque você tem que digitar cada marca no buscador. Isso porque o tráfego orgânico, que é aquele que vem dos buscadores, só responde por 14%. É muito pouco. E quando as pessoas vão buscar a bet, elas escrevem o nome da marca, porque essa é a estratégia de SEO. Por outro lado, você vai me perguntar, e as redes sociais? A gente viu o CPI da Bet, que levou a Virgínia, levou uma galera lá, os influenciadores. As redes sociais respondem só por 8,24% dos acessos. Ou seja, é bem pouco. Então quer dizer que é um produto, um serviço que já tá cravado na mente Já está cravado na mente das da pessoas. galera. E isso foi feito a muita compra de patrocínio, de time de futebol, de programa esportivo, de, obviamente, contrato junto com o influenciador, nas mais diversas e variadas plataformas, e denota uma estratégia bem sucedida dessas empresas. O comentário que eu fiz é que o modelo de negócio das bets é o mais bem sucedido do Brasil hoje em dia no mundo digital. Mais bem sucedido, inclusive, do que a inteligência artificial. Porque ele é mais usado, ele é mais buscado pelas pessoas e as pessoas sabem de cor e salteado o nome das empresas, que é algo muito difícil hoje em E é dia. mais rentável para quem desenvolve. Não sei, você já viu o faturamento de uma bet? Eu aposto que sim, hein? Mas tudo que eu tô te falando até agora, Diogo, diz respeito a pesquisas na internet, no site, sabe? No browser, no HTML. Porque não tem aplicativo, cara. É isso que eu ia colocar, né? Porque o SimilarWeb, enfim, é importante a gente trazer esses contrapontos, porque a metodologia do SimilarWeb também, às vezes, é questionado por alguns pesquisadores. Falam, ó, como que eles medem isso? E muitas vezes é por plugins instalado em browser, a partir de uma amostra, eles fazem uma generalização, né? Então, é importante a gente trazer esses contrapontos, mas aí tem o universo de aplicativos. Sim, Né? o universo de aplicativos que as empresas de apostas ainda não estão inseridas. Ou seja, tudo que a gente falou até agora era a pessoa entrando numa página de web e não entrando no aplicativo. O que vai mudar daqui para frente? O Google, depois de muito lobby das casas de apostas, liberou que tivessem aplicativos na sua loja de aplicativos, na Google Play. Ou seja, em breve a gente vai ver uma enxurrada de aplicativos de bets. Ai, que lascou. Por que lascou? Vai aumentar o tráfego na internet? Para as bets, não, porque elas chegaram, na avaliação delas, ao limite das pessoas que poderiam usar. Ou seja, se você não usa hoje, Diogo, você não vai usar. Mas você vai mudar o comportamento da pessoa ficar ali no aplicativo. Exato. Muito mais fácil. É aí que vai mudar a coisa, vai fidelizar ainda mais. E o que quer dizer isso na prática? Alguém que já tem o costume de entrar na bet uma, duas vezes, ela vai entrar com muito mais facilidade e ela não vai ter a fricção que você tem numa página web, que você tem que digitar. Não, puta trampo. Fazer login. Você tem que fazer Não, login. cara, Aí você clicou esqueceu o login. Porra, vai ter que Lembra lembrar a e tal, não sei o quê. No aplicativo, você vai fazer um reconhecimento facial, que já é obrigatório hoje em dia, com os próprios recursos do celular. Essa fricção vai para o espaço. Isso, de alguma forma, vai fidelizar bastante o público. E o público que já é fidelizado pelas pulgas que estão na cabeça da pessoa, porque ela, basicamente, está viciada naquilo. E, por outro lado, as bets estão agora às voltas com uma discussão parlamentar, porque tem um projeto de lei que está propondo uma diminuição, uma restrição séria à publicidade que as bets fazem. É quase como se fizesse uma higienização do que elas fazem hoje em dia. Que é um absurdo, né? Usar o jogador da ativa para fazer propaganda de bet. Exato. Esse projeto de lei propõe não só que os jogadores na ativa não possam fazer propaganda, mas também propõe que artista, celebridade, influenciador, comunicador, autoridade não faça propaganda de bet. Mas aí abriu uma brecha estranha. Ex-jogador pode. Eu fiquei assim, ué, ex-jogador não é celebridade? Mas enfim. Que categoria que ele entra, né? Exato. Uma outra restrição bem importante é um horário em que as propagandas de bet vão poder entrar no rádio, na televisão, no streaming, em sites de redes sociais e outros sites. Vai ter faixas de horário em que isso pode ser exibido. Mais ou menos como acontece com propaganda para alguns produtos na televisão, que só podem a partir de um determinado horário.
já está se estipulando isso. E também as bets não vão poder usar mascote, coisas voltadas para criança e patrocinar equipes que são cujos jogadores são menores de idade. De alguma forma vai disciplinar toda essa categoria. As bets, obviamente, elas são contrárias, mas porque elas acham que se elas tiverem que arcar com toda essa responsabilidade, isso vai ser um prato feito para que as bets ilegais tenham uma vantagem sobre elas. Ou seja, até dentro das bets tem uma discussão aqui sobre quem é que está nadando melhor, quem é que não está nadando melhor e quem é que vai ter uma vantagem com essa discussão. Eu acho que é uma forma de tentar higienizar esse processo que tá uma loucura. Primeiro que, assim, né, o fato de terem sido autorizadas essas bets já é uma coisa que dá para se questionar mil coisas ali, né? E hoje você não tem regras claras dentro desse processo de divulgação, que é o que faz as bets serem bets, né? A gente não vai falar nomes aqui justamente para não incentivar esse uso, né? Divulgar marcas aí de plataformas de bet. Mas surgem nomes, porque elas estão o tempo todo. Quando você vai assistir um futebol, você não consegue mais assistir um jogo. Parece que você entra num espaço da 25 de março de lojas de bet, assim, sabe? É tanta marca, é na camisa do time, é no estádio, e são marcas diferentes, que são as principais, né? Que inclusive patrocinam o campeonato oficial do Brasil, entendeu? Inclusive o Campeonato Mundial. Entendeu? Então é uma coisa assim que chegou num ponto em que é muito interessante. Mas esses dias vou até trazer uma coisa aqui que vai fugir um pouco do escopo. Você vai comentar que você começou a apostar. Não, eu tava conversando com um professor da área de comunicação, né, que trabalha comigo, e ele tava estudando esse fenômeno e tal. E ele falou que um grupo que é bastante contrário às bets é a bancada evangélica. Sim. Né? E aí, o que as bets começaram a produzir? Peças usando o linguajar do universo evangélico. Então, hoje, as principais campanhas, você pode notar, elas falam, vamos profetizar. Olha só, que curioso, né? Uhum. E aí começa a olhar e atrair esse outro público. Toda essa estratégia de marketing levou as bets para o lugar onde elas estão hoje, como segundo maior destino na internet brasileira. E esse é mais uma das consequências da entrada na vida dos brasileiros desse tipo de plataforma digital, que são as casas de apostas. A gente já discutiu, quando estava para entrar a regulamentação, quais seriam os efeitos na saúde das pessoas. Agora a gente vê que tem um efeito no ecossistema digital. E eu fico me perguntando qual que vai ser o próximo, cara. Qual que vai ser a próxima esquina em que as bets vão mudar aquela paisagem de uma forma crucial, a ponto de a gente nem se lembrar como que era antes. Você tem alguma proposta aí? Tem algum chute? Puta, não tenho, hein? Se já arregaçaram com a internet, é aí que elas vão ficar. Uhum. Eu tô imaginando como não vai ser as lojas de aplicativo daqui a pouco, cara. Então, nossa, lotado. Lotado. Uhum. Bom, a gente vai ficando por aqui com essa notícia do tamanho do buraco em que o Brasil se encontra. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até lá! Uau!